Olá, meninas! Olá, como estão? Que saudade! Cadê? Oh, Vini! Rafa! Oi, amores! Ai, tô morrendo de saudade. Sintam-se todos beijados e abraçados. Vocês estão bem? Rafa, linda, Duda, meu amor. Madu. Acordaram cedo hoje, né? Porque eu sei que vocês estão acordando 3 horas da tarde. Estou bem. Com saudade de vocês. Um pouquinho nervosa. Já tô bem. Já é a minha última live da manhã, então. Né? Já baixou o trauma aqui, já acalmou. Enfim, sejam muito bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje. Hoje eu preparei uma aula um pouquinho diferente do habitual. Vocês já devem ter recebido o planejamento, né? Se não, depois vocês deem uma conferida. Eu passei para vocês um link para vocês assistirem um vídeo, uma animação curtinha, e uma atividade que eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar comigo depois para que eu possa ver. Enfim, hoje a nossa aula é sobre cultura, e nós vamos falar sobre cultura mexicana. Então, eu escolhi uma personagem emblemática na cultura mexicana, que foi muito além do seu tempo e que mudou a sociedade num todo, não só a sociedade mexicana, a América Latina, mas no mundo todo. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Frida Kahlo, que é uma personagem que eu admiro muito, que eu gosto bastante, que me acompanhou durante toda a universidade e que eu gosto, enfim. Então, eu escolhi ela porque eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a Frida, então eu trouxe alguém que entende, que conhece, que sabe muito mais sobre a história dela do que eu, do que todos nós. Então, eu vou trazer ela aqui para ela conversar com vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e eu já venho, tá bom? Aguardem só um pouquinho. Besitos! Hola, buenos días, ¿todo bien? La profesora Poliana me ha dicho que en Brasil hay muchas personas que me gustan, que gustan de mis cuadros, de mi historia. Entonces, yo acepté el convite para vir acá y hablar un poquito de mí, porque al final, ¿no? Sí, entonces, ¿quién mejor que yo para hablar de yo misma? Sí, ¿no? Yo sé varias historias sobre mí que son muy interesantes. Yo creo que ustedes también van a gustar. Entonces, yo voy a empezar me presentando. Creo que todos me conocen por Frida Kahlo, ¿sí? Pero mi nombre no es solamente Frida Kahlo. Mi nombre es Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón. Sí, es un gran nombre. Y yo nací en 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyacán. Es un pequeño pueblo situado a las afueras de la Ciudad de México. Y lá yo viví con mis padres y mis hermanas. Yo soy la tercera de 4 hermanas. Mi padre se llama Guillermo y él era fotógrafo profesional y muy aficionado a la pintura, le gustaba mucho pintar. Y lo recuerdo de él como una persona muy trabajadora,
afetuosa y muy comprensiva, muy comprensiva. Mi papá eh, era especial. Yo lo adoraba mucho. Y nosotros salíamos a pasear juntos y él me enseñaba a pintar, a utilizar la cámara fotográfica y nos hablábamos sobre todo. Yo amaba mucho a mi padre. Mi mamá se llama Matilde Calderón. Era una mujer muy simpática, muy bonita, muy inteligente, pero también muy calculadora y fanáticamente religiosa y muy religiosa. Y nosotros discutíamos mucho sobre religión y más, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, madre es madre, ¿no? Bueno, aparte. Sobre mí, entonces, yo siempre, desde niña, siempre fui muy activa, muy extrovertida y muy alegre. Pero a los 6 años de edad sufrí de poliomielite, una enfermedad que debilita la musculatura de todo el cuerpo y yo me quedé con una pierna debilitada, la pierna derecha, uh, y ella quedó un poco más corta que la otra pierna. Y para una niña de 6 años fue terrible, fue muy difícil. Pero mi familia, mi papá siempre me animaban todos los días con ejercicios, con brincadeiras, con juegos. Y yo, yo conseguí salir bien, pero tuve que ficar 9 meses de recuperación y 9 meses para una niña de 6 años que quiere correr, que quiere jugar, que quiere salir, bailar, es muy difícil. Y yo sufrí mucho en la escuela porque los otros niños se burlaban de mí. Me llamaban de varios apodos muy tristes, muy feos, por causa de mi pierna, que era más corta que la otra, y yo mancaba. Entonces, yo sufrí mucho, pero ainda así, con la ayuda de mi familia, de mis amigos, yo tuve, yo tuve una infancia feliz, yo puedo decir que sí, porque eh, nosotros teníamos una casa muy grande, con un patio enorme, con muchos animales. A mí me gustan mucho los animales. Yo tenía varios perros y gatos y por supuesto, más tarde yo tenía hasta un mono, en portugués, un macaco. Yo tenía un mono, ¿por qué no un mono? Yo tenía un mono y yo amaba. Y ah, con pasar del tiempo, yo me, me curé de los traumas de la infancia y eh, pasé a jugar fútbol, mismo con la pierna corta, uh, porque sentía la necesidad de superar todo esto, ¿sí? Pasado el tiempo, más a frente, por volta de los 15 años, me matriculé en la Escuela Nacional Preparatoria, que era considerada la mejor escuela del país, porque yo decidí que quería ser médico, de todo jeito. Y así fue. Me matriculé en la escuela, pero en la época no era habitual que las mujeres estudiasen. Entonces fue muy difícil porque mi mamá no me quería estudiar en la escuela. Hasta porque de los 2.000 alumnos matriculados en la escuela, solamente 35 eran chicas. Todos los otros eran chicos, eran hombres. Entonces, mujeres estudiando era una cosa rara, no se veía. Mismo así, yo persistí porque me quería mucho ser médica. Y,
pero con 18 años, algo muy, muy triste, muy trágico ocurrió. En 17 de septiembre de 1925, yo sufrí un accidente terrible mientras regresaba a casa y el autobús que yo estaba se chocó en la vía. Y yo fiqué gravemente herida. Tenía fracturas en la columna, en las piernas, por todo el cuerpo. Y yo me quedé un mes en el hospital para recuperación y después en casa me quedé un año en la cama sin poder moverme, sin poder andar, sin poder caminar, sin poder bailar, no pudiera salir de la cama, no pudiera me mover. Y esto fue muy difícil porque todos mis sueños estaban acabados ali. Pero yo tenía una familia muy especial. Y para distraerme, mi papá me dio su caja de pinturas con todos sus pinceles para que yo pudiera pintar. Y mi mamá adaptó un caballete de pintura para que yo pudiera pintar en la cama, ya que no podría moverme y caminar y me por de pie. Entonces, yo empecé a pintar en la cama durante la recuperación y después ellos colgaron un espejo muy grande, enorme, un espejo encima de mí, en mi cama, y que así yo me contemplaba a mí mismo. A partir de aquel día yo empecé a pintar los cuadros, los autorretratos. Y a lo largo de mi vida yo pinté cerca de 200 cuadros. Y de ellos, 55 fueron solamente autorretratos. Yo pintaba lo que conocía y yo conocía a mí misma. Y desenvolví técnicas de pintura que hoy son mundialmente conocidas y reproducidas por otros artistas. Entonces, creo que es esto. Hay muchas cosas sobre mi vida que creo que ustedes quieran saber, sobre mi vida amorosa, sobre mi relacionamiento con Diego Rivera. Y creo que ustedes farán otras pesquisas en la internet para que sepan más sobre mí. Pero ya les digo que a mí me gusta mucho la posibilidad de ser mi verdad, de ser aquello que yo soy, que yo acredito, que yo creo como verdad para mi vida. Entonces, creo que pueda servir de inspiración para otras personas. Por eso, muchos ainda me quedan como referencia en la sociedad hasta tanto tiempo de mi muerte, de mi muerte. Entonces, hasta eso. Yo voy a llamar a la profesora Poliana para que pueda continuar la clase. Yo tengo que ir porque yo tengo muchos cuadros para pintar. En el cielo no nos dan descanso. Yo tengo muchas cosas para hacer, mesmo estando en el paraíso. Entonces, fue un placer enorme y espero que les gusten y que aprendan mucho en la clase de hoy. Hasta la vista y viva la vida. Chao. Voltei, amores. Então, e aí, o que vocês acharam da Frida? Um amorzinho, né? Muito querida ela, muito simpática. Adorei falar com ela. Ela já me convidou para tomar umas tequilas depois da quarentena. Eu aceitei, claro, né? Porque, né, um convite desses não se recusa. Então, depois vem mais por aí.
Como vocês viram, amores, a Frida tem um histórico de vida, de superação muito grande, né? Talvez não só pelos quadros em si, pela técnica de pintura, que ela tenha feito, que tenha marcado a vida das pessoas, mas por todo esse processo de, de, de autoconhecimento, de superação, que foi uma pessoa que realmente marcou o seu tempo e que continua marcando os tempos atuais. Então, eu deixei no planejamento de vocês uma, uma atividade que vocês possam pesquisar sobre outras frases da Frida. No próprio vídeo que eu passei também tem algumas frases, ela fala, pies para que los quiero, se tengo alas para volar, Viva la Vida, né? Tem um álbum do Coldplay que é inspirado na frase da Frida, essa frase, Viva la Vida. Então, a proposta é que vocês possam pesquisar a respeito, que vocês registrem isso de alguma maneira, com uma foto, ou alguma arte que vocês possam fazer, pelo computador mesmo, pelo celular, com alguma frase da Frida em espanhol, que vocês possam postar e compartilhar alguma dessas mensagens boas que ela deixou de legado para nós, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem algum questionamento sobre a vida dela, sobre qualquer coisa, podem perguntar para mim, podem perguntar na descrição mesmo do vídeo, que eu vou responder depois. Ela falou ali, né, sobre o relacionamento dela com o Diego Rivera. Tem várias situações muito engraçadas até sobre a vida dos dois. Teve uma situação em que eles se separaram. Ela descobriu uma traição dele. Ele traiu ela com a irmã dela, com a irmã mais nova. Bem safados os dois. E ela descobriu e terminou com ele, não te quero mais, deu um pé na bunda, e aí eles terminaram. Ela também não era muito santa, porque ela também tinha traído ele algumas vezes, então meio que tava, né, equilibrado ali o negócio. Aí eles terminaram, romperam, e no ano seguinte eles voltaram, casaram de novo, porque eles já tinham se casado, aí eles se separaram no papel, bonitinho, separaram, e no ano seguinte eles casaram de novo. Então ela casou 2 vezes com a mesma pessoa. Olha que doida. E ela foi morar nos Estados Unidos com ele, e ela sempre levou, através da arte dela, através das próprias vestimentas, da maneira como ela se vestia, se portava, ela sempre levou a sua nacionalidade, ela sempre levou a sua cultura. Então, ela, em tudo que há Frida, sempre há essa característica muito forte da cultura indígena mexicana. Então, nas roupas, nas cores, nos adornos, no cabelo, nas joias, ela sempre fez questão de levar a cultura raiz dela, onde ela fosse. O que mais? A história dela num todo é muito trágica, né? Ela queria ser médica e sofreu um acidente, ela quase morreu. Ela tinha um sonho muito grande de ser mãe, ela sonhava muito em ter filhos, e em função desse acidente, esse sonho ficou impossibilitado. Ela passou por diversas cirurgias, e ela acabou por não conseguir ter filhos. E, enfim, era uma vida que foi uma vida muito sofrida da Frida, mas que ainda assim ela sempre conseguiu superar. Ela lutou pelos seus ideais. Ela, até o último dia da vida dela, ela estava em passeata pelas ruas, lutando pelo direito dos trabalhadores. E ela ia de cadeira de roda se tivesse que ir, mas ela ia, ela participava, porque ela era defensora dos direitos humanos e dos direitos da população num todo. Então, ela foi muito importante, é muito importante até os dias de hoje. Então, a dica fica aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que leva pro site do museu. O museu da Frida Kahlo é onde era a casa dela,
e virou um museu, é aberto ao público. Em função da quarentena, ele está fechado, mas tem um link que direciona para casa, que vocês podem fazer um tour pela casa, 360 graus, assim, e vocês podem visitar o próprio quarto dela. E aí vocês vão ver a mesa dela, a cama, e vocês vão ver toda a adaptação que fizeram no quarto dela, o espelho acima da cabeça, o cavalete para que ela pudesse pintar. É interessantíssimo, tá? Fica a dica, então. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus. Milhões de beijos, morrendo de saudade. E postem as fotinhos de vocês ali, por favor. Marquem a escola, marquem a mim, para eu poder ver o que vocês fizeram e compartilhar também. Tá bom? Besitos, hasta la vista, mis amores. Adiós. Tchau, tchau. Gracias. Que bom que gostaram.